Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 4, do verso 35 a seguir. Vai dizer assim: E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o coração, e se você tiver fé, peça que Deus fale contigo nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, Deus de glória, Deus poderoso, mais uma noite de quinta-feira, Pai, na Tua presença nós estamos, Pai. E aqui estamos dispostos a ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Pai querido, que nesta noite e neste santo lugar seja um lugar marcado pela Tua palavra, que seja um lugar marcado pelo Teu poder, que seja um local marcado pela Sua manifestação do Teu Espírito Santo. Pai querido, que nesta noite, Senhor, não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja. Pai querido, eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos. Um instrumento, ó Pai, que o Senhor pode conduzi-lo da forma que o Senhor achar melhor. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade, pois aqui estou eu como um instrumento para ministrar para a Tua noiva, a Tua igreja amada. Deus querido, que nesta noite o Senhor possa vir ao encontro de nós e que nós possamos ser tocados por tanta glória, por todo o Seu poder, pelo mover do Teu Espírito Santo, que nós sejamos renovados neste lugar e possamos sair daqui, Senhor, restaurados, purificados pela Tua glória, em nome de Jesus. Deus colocou em meu coração, a qual nós lemos a história dos discípulos que por sua vez saíram com o seu barco para atravessar este lago, para chegar ao outro lado. A Bíblia narra que esse Jesus estava dentro deste barco, e estando dentro deste barco, a Bíblia vai dizer que ele estava dormindo em uma almofada, descansando pelo dia árduo, corrido, pela dificuldade. Pois Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, Jesus também sentia canseira, fadiga, exaustão. Então Jesus está ali, deitado, descansando. Só que a Bíblia narra que houve um grande temporal, uma grande tempestade,
Um grande vento. A Bíblia vai dizer que estes homens correm até Jesus e vai dizer: mestre, o Senhor não está se importando porque nós vamos perecer. O Senhor não está se importando? Jesus olha para o vento, olha para aquele mar, para aquela tempestade e assim dá uma ordem. E a ordem é para que o vento e o mar se acalmasse. Através da ordem de Jesus, através da ordem dada pelo Mestre, o vento e o mar lhe obedeceu. Jesus olha para os discípulos e a pergunta mais retórica para eles foi: vocês ainda não têm fé? Os discípulos, se tomando e se enchendo de temor, eles vão dizer assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos entrar aqui nesta mensagem através deste versículo, através desta fala, através de algum dos discípulos que disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós olhando para nós seres humanos, nós muitas vezes, se nós analisarmos a situação do nosso dia a dia, da nossa vida, na caminhada na fé, nós vamos nos deparar como estes homens estavam. Em situações difíceis e adversas, muitas vezes a nossa fé se abala. Nós aqui somos seres humanos e não somos nenhum Superman, nenhum super-homem e nenhum desses que são de história de quadrinhos, que são fortes e guerreiam e estão sempre prontos para a batalha. E quando eu olho para este texto, eu vejo nós seres humanos, a fraqueza e as limitações que nós temos. Estes homens conheciam Jesus, não só por ser o mestre, mas sim pelos feitos que Jesus fazia. Porque a fala desses discípulos era: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a pergunta deles é retórica, a pergunta deles é direta, a pergunta deles já é de um certo conhecimento, aonde eles vão dizer que não só o vento e não só o mar obedecia à voz do Mestre, mas sim tudo, mas sim todas as coisas. Não só um simples vento, não só um simples mar. Quando nós olhamos para o texto, a situação destes homens parecia ser difícil. A situação destes homens era um mar que vinha ao contrário. Era um mar que, por sua vez, enchia o seu barco com as águas. E eles, por sua vez, conheciam Jesus que curava, que libertava, que transformava, que veio para morrer na cruz do Calvário. Só que agora Jesus os surpreende. Jesus entra no meio daquilo que muitos pensam ser impossível. Jesus entra naquilo que muitos pensam que não é para Deus entrar. Tem gente que acha que Deus não precisa entrar naquele negocinho que você pensa que vai dar certo. Só que Jesus está dizendo que Ele pode sim acalmar um simples vento, uma simples tempestade, uma guerra espiritual que talvez você esteja passando, talvez uma simples dor de cabeça que não é só uma simples dor de cabeça,
Talvez do lado espiritual tem se levantado uma potestade maligna contra a tua vida, que esta dor de cabeça tem te prejudicado no meio da caminhada, e que às vezes você pensa, não, qualquer Dorflex passa, qualquer dipirona passa, mas talvez você tenha aberto as cartelas de remédio e tem tomado e nada tem resolvido, mas estas simples coisas que tem te ofuscado, estas simples coisas que tem te abatido, estas dores que você pensa que qualquer remédio funciona, que qualquer remédio vai tirar esta dor, Jesus, ele pode entrar e acalmar este vento, acalmar esta tempestade e arrancar da tua vida tudo aquilo que o inimigo tentou projetar para te desanimar, tudo aquilo que o inimigo projetou para tentar acabar com a tua história. Jesus está se colocando de pé para repreender, pelo poder do nome de Jesus, todo laço que foi lançado sobre a tua vida nesta noite. Aleluia! A pergunta que os discípulos fazem, elas são diretas. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Me faz lembrar de nós, igreja. Nos faz lembrar de muitos que frequentam a igreja. Me faz lembrar de muitos que estão na igreja, mas não são a igreja. Os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas não conhecia Jesus. Os discípulos vão perguntar de uma forma direta, quem é este? De uma forma dizendo assim, eu estou surpreendido com o que aconteceu. Vocês viram o que Jesus fez? Vocês viram o feito que Jesus fez agora? Gente, meu Deus, que negócio é esse? Papo e conversa de quem não conhece quem é Jesus. Porque quem conhece Jesus, ele muitas vezes não fica se perguntando, ou melhor, ele não se pergunta quem é ele. Quem conhece Jesus não se pergunta se ele pode fazer. Quem conhece Jesus vai dizer assim, eu tenho fé. Eu acredito. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço esse Jesus. Como? Quando eu estava lá no lamaçal do pecado. Ninguém olhou para mim, mas ele olhou. E ele me colocou de pé no meio de muitos. Ele me tirou do lodo, do charco de lodo. E me purificou de todo o pecado. E me colocou no meio dos príncipes. Como você conhece este Jesus? Eu conheço porque quando a minha filha, quando o meu filho, quando a minha casa estava doente, Jesus, ele foi convocado para entrar e ele curou as minhas feridas. Como você conhece este Jesus? Quando a minha terra estava seca, diácono, quando a minha terra já estava uma poeira que não aguentava mais, Deus, ele derramou das águas vivas sobre a minha vida, e a minha terra, ela está encharcada da glória e do poder de Deus. Aleluia! Como tu conheces esse Jesus? Eu conheço porque quando eu já não tinha esperança na caminhada, ele pegou-me com a sua mão direita e me colocou de pé e disse: filho, eu estou contigo até a consumação
dos séculos. É esse Jesus. Apo este de quem não conhece este Jesus, porque quem conhece é diferente. Só que para quem não conhece, eu trago uma palavra para tu também. Este Jesus, ou este Deus, o nosso Pai, é aquele que formou, ou melhor, aquele que criou os céus e a terra. Esse nosso Deus é aquele que pega o homem, que ainda não era homem, que ainda era barro, e no jardim do Éden, ele começa a formar o homem. E ali está o homem formado. Esse é o nosso Deus, igreja. Entenda. Ele pega o homem e ele forma o homem. Só que o homem só tinha uma formação. O homem só tinha um jeito. Tinha braço, tinha corpo, tinha perna, tinha ombro, tinha rosto, tinha olhos, tinha sua feição. Só que o homem não tinha aquilo que precisava para ser considerado criatura de Deus. Esse é o nosso Deus, que ele sai do seu trono, desce até o jardim. Que Deus é esse? Aramais. E ele pega aquele que ainda não tem forma, Araia sépia, e ele sopra nas suas narinas, e ele traz o fôlego de vida, e ele sopra nas suas narinas, e ele traz o fôlego de vida, meu irmão. Se tu está aqui nesta noite, é porque Deus te tirou de uma formação e te deu vida. Deus te tirou de uma paralisia do mundo, das coisas da terra, e te deu vida com apenas um sopro dentro das suas narinas. E hoje tu pode contemplar a glória. Hoje você pode contemplar a presença de Deus na tua vida. Se você ainda não conhece quem é este Deus, eu estou te apresentando Ele. Ele é aquele que formou os céus. Ele foi aquele que formou a terra. Quando antes mesmo de você existir no ventre da tua mãe, Deus também já te conhecia lá, e Ele te formou deste jeitinho mesmo. Este é o Jesus que eu conheço. Este é o Deus que eu conheço, que te formou desde o ventre da tua mãe. Este é o nosso Deus. Ai, Stromahai and the Bias. Vai conhecendo quem é o teu Deus aí, meu irmão. Só quem está ligado já está entendendo. Pode conhecer quem é este Deus. Ele está se apresentando para você. Ai, a salabadagaçu. Aramandagadagaba sobrebadstra. Araman sobreviastrovlas shebai. Anemando keneplai que sumerebias. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar com alguém nesta noite. Ai, estreio doble face. Ai, que sou.
Eis que digo para ti assim, filha. Tu pensas que tu tem caminhado até aqui e que foi em vão a tua caminhada. A tua cabeça, o inimigo tem implantado pensamentos e desejos no teu coração. Mas eu, o teu Deus, nesta noite falo contigo que não provém de mim esses desejos e estes pensamentos, porque sou eu o Deus que posso prosperar a tua vida quando tu menos imagina. Sou eu o Deus que posso entrar dentro da tua casa e colocar fartura quando tu menos pensar. Porque não é com a tua força, não é com o teu jeito, mas é com a minha glória e com o meu poder que vai ser derramada sobre a tua vida, sobre a tua família. Sou eu que faço lá dentro da tua casa, sou eu que faço dentro da tua família, porque tu tem dito assim: todos aqueles que eu conheço, que muitas vezes nem na casa do Senhor vai, que não frequenta nenhuma igreja, e é uma bênção e é próspero, mas digo para ti assim, filha, não olhe para estas coisas, porque tu não conheces o coração destas pessoas. Eu sou o Deus que, além de prosperar a tua vida, eu te trago paz pelas madrugadas. Sou eu, Deus, que te trago paz na caminhada. Eu não deixo faltar a minha glória sobre a tua vida. Ei, canacha, eu sou, e canarábia sureia, dei eu sobre face. Digo para ti assim, filha, olha para mim, que sou o autor e consumador da tua fé. Serebias trovas. A minha promessa está de pé. Amando que ne playa subra. A minha promessa não morreu sobre a tua casa e a tua família. Sou o Deus que prometi e vou cumprir. Anaravasébia, recantoramasse, ticantomanaviasse, teiandou caiene. Dorebiaia so Araia tocane plavia sa Urei que nobra sebia na lavia su. Digo mais para ti assim, filha, ramando previastre. Ai de ti, Ana, ai de ti, se tu der um passo que eu não mandei, Anassa. Ai de ti, se tu tomar alguma decisão que eu não mandei. Arabasébia, Ureia subiancé. Pois a mesma mão que abençoa, remandagassúbia, é a mesma mão que pode pesar com justiça. Areinda ravassucanébia. Assim diz o Senhor para tu, ravassé. A minha paz vos deixo, rais, no teu coração, aleluia. Aramandaias. Pai, eu sou apenas vaso. Escuta, que Deus é este? Que Deus é este? O Deus que, quando muitos estão olhando para todos os filhos de Jessé,
e classificando-os como guerreiros fortes, valentes, como os que serviriam para exercer alguma função. Que Deus é este? Que enquanto muitos estão olhando, falando, dizendo, na casa de Jessé tem muitos, e ali são bons. Só que enquanto muitos estão olhando para os filhos de Jessé, Deus estava olhando para um filho de Jessé, que não era um filho, mas era o filho. Que Deus é este? Que enquanto aqueles que têm qualidade é deixado de lado, não esquecido por Deus, jamais, mas realmente Deus escolhendo aquele que realmente serviria para o propósito. Que Deus é este que olha para nós, igreja, e não olha por aquilo que nós temos. Que Deus é este que não olha para o que nós somos. Que Deus é este que olha para nós, que de uma forma totalmente diferente com os olhos humanos. Porque com os olhos humanos, os seres humanos vai dizer, este serve e este não serve. Este daqui dá para levar, este não dá, este dá para fazer, este não dá. Mas Deus olha e Ele escolhe aquele que é improvável. O Deus que entra não só na casa de Jessé, mas vai lá no pasto. Porque tu pensa que a ordem foi dada por Samuel, igreja? Tu pensa que saiu da boca daquele homem aquelas palavras, que foi ele, foi do coração dele? Não. Deus diz para Samuel, Samuel, manda chamar Davi. E quando ele não chegar, enquanto não chegar, nada vai acontecer. A cerimônia não vai acontecer, o que acontecia antes não vai acontecer enquanto ele não chegar. O desprezo vai ter que parar, a angústia e a tristeza vai ter que parar. O menino vai ser honrado, porque ele é diferente, meu irmão. A angústia e a tristeza tem que parar, a tristeza e a angústia vai ter que parar, porque enquanto você não chegar na mesa, nada vai acontecer, pois a ordem já foi dada para aqueles que conhecem ao Senhor e andam em santidade com Ele. Quando nós olhamos para este Deus, muitos vão se perguntar, quem é este Deus? Este Deus é aquele que entrou dentro de uma fornalha. Não era por causa de uma multidão, não, igreja. Não se ilude com multidão, não, tá? Pastor, eu quero ser igual aqueles lá. Não. Seja você mas diferente. Não, pastor, mas o mundo curte. As coisas do mundo é boa, eu quero estar lá no meio, eu quero estar envolvido. Não seja igual à multidão, seja diferente. O mundo é prostituição. O mundo é drogas. O mundo é coisas profanas. A multidão só quer isso, igreja. Só quer se aproveitar de Jesus no momento difícil. Só quer estar com Jesus no momento da dificuldade. O mundo é assim, a multidão é assim, mas Deus, ele desce do céu para entrar dentro de uma fornalha por causa do... Enquanto a multidão estava se prostrando para o mundo, enquanto a multidão estava se prostrando para as coisas profanas, para a prostituição, para as coisas que não prestam, tinha justos.
prestes a morrer, dispostos a morrer, a entrar dentro de uma fornalha aquecida, muitas vezes mais do que o comum. Ali estavam justos, dispostos a morrer, para que o evangelho permanecesse, para que a presença de Deus permanecesse na vida de muitos. Quando eles foram lançados, eles não entraram sozinhos, e eu lhe pergunto: que Deus é este que deixa o seu trono por algum tempo para descer na terra e entrar dentro de uma fornalha para livrar homens que ali estavam? Que Deus é este, meu irmão, que pode entrar dentro da fornalha que você esteja passando hoje, para te livrar deste fogo, para te livrar desta luta? Que Deus é este? Este é o Deus que nós servimos. Aleluia. Que Deus é este que entra dentro da fornalha por causa de 4? Justo. Só que nós vamos além, igreja. Que Deus é este, pastor? Eu ainda não conheço. Esse Deus, diácono, é o mesmo Deus que pega o seu único filho, o único. Ele vai dizer: agora tem que descer, filho. A terra precisa de você. E Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus é este, igreja, que ama todos? Na fornalha, Deus desce para livrar o justo. Na cova dos leões, Deus desce para livrar um justo. Só que agora Jesus desce para livrar todos. Todos aqueles que reconhecem. Todos aqueles que se entregam. Todos aqueles que vão dizer assim: eu aceito este Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da minha vida. Jesus não morreu para uma só classe de pessoas, não. Jesus morre para todos. Só que para nós irmos para o céu, não é só a morte de cruz que vai resolver o nosso problema. A Bíblia vai dizer que nós devemos se arrepender dos nossos. Se fosse só morrer na cruz do Calvário e todos estavam salvos, não precisava se arrepender dos pecados. Só a morte de cruz resolveria o nosso problema. Só que o que Jesus fez, Ele fez para todos. Morreu para todos na cruz do Calvário. Só que só herdará o reino dos céus somente aqueles que confessar o seu erro, abandonar o seu erro e entregar a sua vida para Jesus. Este Jesus que foi enviado para nos trazer a salvação é o mesmo Jesus que estava com os discípulos e eles disse assim: eu vou para o Pai. Que Deus é este, igreja? Eu vou para o Pai, mas eu vou rogá-lo que mande o... Meu irmão, imagina esse papo, essa conversa, imagina. Ó Deus, eu tive na terra, é difícil. É difícil demais. Lá é choro, lá é dor, lá é sofrimento. Mas Pai, se o Senhor mandar o Consolador para lá,
Se o Senhor mandar a tua presença para descer lá e permanecer com eles, até a vinda, até a minha volta para buscar a igreja, Pai, eu tenho certeza que muitas almas vão se salvar. Com a força do seu braço você não se salva. Você querendo, você não se salva. É somente com a presença de Deus na nossa vida. Provo para você. Na caminhada, quando o inimigo vai dizer na sua mente, muda o percurso, o Espírito Santo está lá dizendo, tu tem propósito. Vai para outro lado, tu tem propósito. O Espírito Santo vai dizer, para na fé, para na caminhada. O Espírito Santo vai dizer, não para, eu estou contigo. Quando o desânimo bater, o Espírito Santo vai te dar força para você prosseguir. O Consolador está aqui para nos socorrer. O Consolador está na terra porque é aquele, o nosso Deus, o Deus poderoso, Ele nos amou e nos escolheu acima de todas as coisas. Ele nos amou acima de tudo e derramou sobre a nossa vida o Espírito Santo para nos consolar e nos cuidar até a volta de Jesus. Escute bem o que eu vou dizer para tu, filho de Deus, escute bem. Você que é justo na presença do Senhor, eu digo para você, tu não vai ficar para trás. A trombeta vai tocar e nós vamos subir junto. Nós vamos chegar lá sim, em nome de Jesus. Nem que seja caminhando, se arrastando, nem que seja faltando uma perna, um braço, mas nós vamos chegar para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aramandaga sobrefaça révias. Para nós encerrarmos, para tu entender quem é este Deus. E depois dessa aqui, tu pode, quem quiser andar desviado, que ande. Mas esse Deus é aquele que tem solução para a nossa vida. Só desvia quem quer, meu irmão. A Bíblia vai narrar lá em Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro, quem está com a Bíblia aí, por gentileza. 1 Pedro capítulo 3 e o verso 22. A Bíblia vai narrar assim, ó. Vamos ler o 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não dos despojamento da imundícia do corpo, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Jesus está assentado aonde, igreja? A destra de? O que significa destra, igreja? Do lado direito. Vamos para Mateus, capítulo 25 e o verso 33. Mateus 25 e o verso 33. Ele vai dizer assim: e porás as ovelhas à sua, mas os bodes a, e colocará as suas ovelhas a, e os bodes a. Se nós olharmos para os textos bíblicos, Jesus foi aquele que se fez, deixando a sua honra como Deus, para se formar como servo. Jesus se tornando servo, ele se tornou igual a nós. Escute bem o que eu vou dizer para você, igreja. Se você quiser desviar, se quiser andar errado, a partir disso que você vai ouvir, você anda, mas com a consciência limpa de que esse Deus, ele abriu mão
do poderio de Jesus no céu, para colocar Jesus assentado à direita, assim como nós. Ele desce Jesus morre na cruz do Calvário. Ele se forma como servo, assim como eu e você. Deus tira toda a glória de Jesus para ele descer aqui. Ele se aniquilou, se formando como servo. E agora ele está no céu, mas está assentado à direita de... E tu vai assentar onde? À direita de... Meu irmão, este Deus é um Deus que prefere perder para te ganhar. Este Deus é aquele que amou. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal que entregou o seu único. Você acha que é só porque Jesus desceu do céu? Não, meu irmão. Jesus perdeu coisas. Ele perdeu. Não estou dizendo que ele não está no céu, não é isso. Mas a posição dele mudou. Ele agora está assentado à direita de Deus, aonde eu e você também vamos assentar. Meu irmão, quando tu pensar em desviar, meu irmão, pensa nisso. O que Deus fez por você? Perdeu o status dele. Jesus falou, não, eu me faço como servo para servir a este Deus. Tá entendendo? Só anda desviado quem quer. Depois numa dessa, se não tiver amor, compreensão com o que Jesus fez na cruz do Calvário, não foi um espinzinho desse de carrapicho que foi enfiado na cabeça dele, não, meu irmão. Um espinho assim, ó, dá quase um tamanho de um dedo. Colocaram na sua cabeça. Foi zombado, humilhado, rejeitado. E quando estava apanhando, quando estava na cruz do Calvário, quando ele estava crucificado, ele vai dizer assim, perdoa eles, Deus, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus é este, igreja? Pensa. Que Deus é este que não tem deixado faltar nada na tua casa. E mesmo assim tem gente que murmura. Que Deus é esse, igreja, que tem cuidado dos teus filhos. Ontem postei aí nas redes sociais um pequeno escorpião, assim, dentro da minha casa. Alguém comentou lá, disse assim, que drama, hein? Eu disse, rapaz, tu não tem filho, não? Meu filho tem quase 5 anos e uma picada de escorpião mata a criança. Não é drama não, gente. É o livramento de Deus na minha vida. Porque eu já tinha deitado para dormir. E quando eu vim trancar a porta, eu lembrei, vou pegar o carregador do celular e vou pro quarto para carregar. Me esqueci do carregador, fui deitar. No meio da noite, eu me lembrei do carregador e fui buscar. E quando eu me deparo, o escorpião no chão, meu irmão. É livramento de Deus, não é drama. Quanto que Deus não tem livrado a tua casa, a tua família, o teu lar. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Não desanime. Não pare. Não retroceda. Ande em santidade. Porque pelo caminho que eu estou vendo aí, pelo andar da carruagem, Jesus volta em breve. Depois não adianta dizer assim, não fui avisado. Ninguém nunca pregou. Ninguém nunca falou. Falou. Alguém pregou. Eu preguei. Eu estou pregando. Nessa casa de oração, nunca foi deixado de pregar esta palavra. Essas mensagens nunca foi deixada
mofando dentro da Bíblia. Não, essas mensagens sempre foi pregada. Salvação. Salvação. Tu precisa da presença de Deus para se salvar. Amém, igreja? Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus.